galerinha, tanto da Twitch como no YouTube, né? Porque esse vídeo vai para o YouTube. Uma das novidades é que fui matéria no portal do Manual do Mundo. Eu vou deixar o link disponível no comentário fixado pro pessoal dar uma olhadinha antes, quem sabe comentar lá, né? Mostrar que tem pessoas que gostam do meu trabalho, esse tipo de coisa e tal. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre um artigo que eu consultei, um texto que eu consultei para o vídeo do Nerdologia. Porque naquele vídeo eu falei sobre lugares amaldiçoados e a relação que as pessoas fazem, principalmente nos filmes, fazem com cemitérios indígenas. Daí teve esse texto em questão que citou um assunto que eu acho muito interessante, só que não deu para incluir naquele vídeo. Então eu tô trazendo ele pra cá. Vamos lá. E basicamente é o seguinte. Com licença, gente, eu tenho slides. Eu trouxe slides, tá bom? Ui, deixa eu ajeitar a minha cam aqui. Meu Deus do céu. Papã! Papã! Olha que lindo. Tá. Bom, recentemente eu gravei para o Nerdologia, né? Eu acho que isso já não é mais novidade. E é um vídeo bem bacana que eu fiz pra lá, sobre lugares amaldiçoados. Pra vocês que chegaram aqui, graças a esse vídeo, sejam bem-vindos. Por favor, se puderem seguir a Twitch e me seguir no YouTube, eu agradeceria muito. Bom, lá eu falei sobre essa mitologia de que lugares arqueológicos podem conter maldições, e não é nada tão diferente do que eu já tinha falado nesse meu vídeo, Lugares Amaldiçoados, e no meu vídeo 59 sarcófagos que foram encontrados lacrados no Egito. Em um dos vídeos, lugares abandonados, né, que o pessoal tende a falar que são amaldiçoados, eu discorro um pouco sobre esse lance de sempre relacionar histórias de fantasmas a lugares arqueológicos. É um vídeo bem bacana. E nesse dos 59 sarcófagos, como teve aquele lance de que as pessoas estavam dizendo que não abram esse sarcófago porque pode liberar vírus antigos, ou então pode liberar doenças, eu falei um pouquinho sobre esse assunto também em ambos esses vídeos. Lugares amaldiçoados, esse primeiro vídeo é bem interessante, viu, gente? A propósito, é bem bacana, é um vídeo que eu gostaria de ter me dedicado bem mais a ele, me dedicado bem mais ao roteiro, porque é um tema que eu gosto muito e que está cada vez mais atual, ao menos ao meu ver, porque, assim, só dando um spoiler, nesse vídeo eu basicamente falo que parte dessas histórias de fantasmas foram criadas por conta de preconceitos que a sociedade tem em relação a algumas minorias sociais, como, por exemplo, você tem uma história de fantasma de uma mulher que sofreu... eu falei preconceito, né? De você relacionar histórias de fantasmas a pessoas escravizadas. Aí tem esse lance do preconceito, que é o que eu falo bem melhor no vídeo do Nerdologia, e também tem um lado da memória social, daquele lance do medo de você receber represálias daquelas pessoas que no passado você estigmatizou. E esse tema, ele é bem interessante e complexo, porque realmente necessita de mais atenção, já que existem realmente pessoas que acreditam que sítios arqueológicos são capazes de despertar um mal, tipo, e esse mal pode ser epidemias, podem ser maldições, realmente tem pessoas que acreditam muito. E eu recebo toda hora mensagens de gente xingando arqueólogos, dizendo, olha só o que vocês estão fazendo, vocês podem liberar doenças. Ai... Elísia, muito obrigada por se reescrever, que maravilha, vai pagar meu intercâmbio, olha só, muito obrigada. Pessoas que realmente acreditam que sítios arqueológicos podem liberar doenças, e isso pode complicar a vida de alguns pesquisadores. Tem gente que não leva muito a sério isso, mas teve aquela história que eu contei pra vocês, de que a gente estava fazendo, eu e a equipe que eu fazia parte, estávamos fazendo uma apresentação para a população local, e um cara meio que se irritou comigo, porque eu estava mexendo em gente morta. E toda hora eu recebo mensagem de gente falando, você fica mexendo, perturbando cadáveres e tal, pants. Então é um pouquinho complicado, gente. E esse medo das pessoas normalmente tem a ver com o lance de que, tipo, mexer com mortos, ou seja, você tá mexendo com fantasmas, você pode despertar fantasmas, e isso realmente é um medo muito concreto na cabeça da galera, tá? Eu não acredito nessas coisas, mas eu levo muito a sério o medo dessas pessoas, porque tem gente mesmo que tem medo disso. Também medo da morte, medo de um lugar onde morreram várias pessoas, como foi o caso de Pompeia, onde teve a erupção do Monte Vesúvio, e tem gente que acha que Pompeia é amaldiçoada porque lá morreu muita gente, teve sofrimento e tal. É questão de crença, né? Fazer o quê? A crença das pessoas. Eu acho interessantíssimo como filmes, séries,
as pessoas assistem e realmente acreditam no que estão vendo ali. Eu não entendo esse lado psicológico, sabe? Eu não entendo. Uma produção cinematográfica que não tem compromisso com a realidade, pois é. E vocês vão ver os exemplos. Quem já assistiu o vídeo do Nerdologia já sabem desses exemplos. E, tipo, algumas produções pisaram muito na bola, sabe? Muitíssimo mesmo. Ah, Lara que falou, sabe o que libera a doença? O permafrost derretendo. Exatamente, a gente tem que se preocupar mais com o aquecimento global do que com múmias egípcias, com ossos de indígenas brasileiros. O desmatamento, exatamente. Isso é citado no meu vídeo dos 59 sarcófagos. Inclusive, eu puxei para um link de um amigo meu, que é biólogo, o Hugo Fernandes. E tem o vídeo da Vani. Tem lá os linkzinhos. Ah, também tem o lance do sentimento de culpa. Que é aquele negócio de você ter feito parte de um grupo social privilegiado e você começa a acreditar que tem fantasmas de pessoas, de minorias que vão te assombrar. E eu gosto dos exemplos dos filmes asiáticos porque eles trabalham muito com isso. Por exemplo, alguns dos fantasmas mais populares do cinema asiático são mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência doméstica. Só para vocês terem uma ideia. Cadê? Até eu anotei aqui. Seja por um sentimento de culpa, por uma memória coletiva, por conta de uma memória coletiva e sente algum remorso pelo que ocorreu naquele lugar. Um local onde escravizados apanhavam. Tem gente que acha que aquele lugar pode ser amaldiçoado por conta dessa memória coletiva, sabe? De ter medo de, será que eles vão voltar para se vingar da gente? Ou, também, né? Ou por preconceito. E esse é o principal ponto que eu abordo lá no vídeo. E tomo como base justamente os filmes de terror. Deixa eu ver o que tem aqui depois. Pronto, aqui é a casa abandonada. Isso porque em minhas andanças pela arqueologia, eu comecei a notar um padrão um tanto intrigante, sabe? O de como filmes de terror, especialmente aqueles que envolvem casas mal assombradas ou casas abandonadas, tendem a ter algo em comum. Essas casas foram construídas sobre cemitérios, e esses cemitérios são justamente indígenas. Pois é, gente, pois é. E eu não vou nomear esses filmes, porque no vídeo lá do Nerdologia eu já fiz isso. Mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre as fontes que eu utilizei e tal, para quem tiver curiosidade ir procurar. E eu vou finalizar com um texto em questão que eu quero discutir, porque ele é realmente muito bacana e eu acho que vocês, especialmente vocês da Twitch, vão gostar muito. Então, um dos livros que eu usei como base foi justamente esse aqui, que de hoje que eu fico falando aqui pra vocês sobre ele, porque ele realmente me ajudou muito, e eu tava indicando ele como leitura porque eu tava fazendo justamente o roteiro para esse vídeo. Eu tava usando ele como uma das fontes e foi bem legal porque eu já tava lendo ele antes, já até tá um monte de coisa marcada aqui até, e quando surgiu o convite para gravar para o Nerdologia, e eu sugeri o tema, eu tava pensando, como é que eu posso discorrer mais sobre esse tema e tal? Aí foi quando eu lembrei, gente, que tinha esse livro aqui, eu voltei a ler e tal, e peguei muita coisa legal. E esse livro aqui, eu morro de indicar ele pra todo mundo, porque ele realmente é muito bacana. Ele é uma coletânea de artigos, não é um livro feito para o grande público, porque tem algumas pontuações mais acadêmicas, mas dá para entender. É um livro de psicanálise, mas eu entendi. Se eu entendi, gente, vocês entendem também. E ele aborda o aspecto cultural e histórico dos monstros, e claro, dentro da psicanálise, né? Eu espero ainda trazer muito ele em outros vídeos, porque além de poder ter lido um pouco sobre a construção social dos monstros, fantasmas, zumbis e tal, ele historia algumas coisas relacionadas com filmes de terror. Então, esse livro aqui foi muito bacana. E, para a galera do YouTube, né? Eu vou deixar o link para ele no nosso comentário fixado. E quem organizou ele é um cara que eu acho muito legal, que é o Diego Penha. E eu ainda espero realmente sequestrá-lo para falar um pouquinho com vocês. Eu quero muito trazer o Diego para cá. Ele é muito bacana. Aqui, basicamente, todos os autores falam sobre como cada geração cria o seu próprio monstro. E isso aqui é importante para o entendimento geral dos preconceitos e medos de uma época. E claro que o livro fala de outras coisas, como discussões sobre filmes de zumbis e da perspectiva social. Inclusive, para quem gosta do tema,
Eu fiz um vídeo lá para o Arqueologia pelo Mundo falando sobre os filmes de apocalipse zumbi, botando zumbis entre aspas, né? Porque zumbi é um termo relacionado com uma religião. Aí, só para vocês verem, né? Relacionada com uma religião de origem afro, só que foi desvirtuada para monstros que devoram pessoas em filmes de terror. E o mais interessante é que o pai dos zumbis, dos filmes de zumbis, ele não utilizava o termo zumbi. O termo zumbi foi surgindo depois. Minto, surgiu antes, com o filme Zumbi Branco. Então, esse vídeo aqui também é bem bacana para vocês entenderem a construção da imagem do zumbi e a explicação sobre apocalipses e mortos-vivos de uma perspectiva social. Isso é bem bacana. Tá, aí tem esse livro aqui, Horror Noir, que, gente, ele é muito, muito bacana. Eu suponho que se fala Horror Noir. Eu posso estar falando errado, tem uns 300 anos, mas eu suponho. Noir? É Noir que se fala? Bom, sobre esse livro, né? Enquanto que no vídeo do Nerdologia eu falo sobre a questão de lugares amaldiçoados, usados como exemplos, usando como exemplo cemitérios indígenas norte-americanos e o Egito, né? Esse lance de que, tipo, uma tumba no Egito é amaldiçoada por conta daquele lance orientalista e tal. O cemitério indígena é amaldiçoado, por isso que a casa que foi construída em cima deu aquilo e tal. Que tem a ver com preconceitos, tanto de xenofobia como de racismo. Esse livro aqui, ele fala como os negros são retratados no cinema. Só que assim, deixa eu ver aqui se eu trouxe um slide sobre isso. Pants. Aí está. Esse aqui é o tema do nosso vídeo. Esse texto que, tipo... Gente, quando eu li esse texto eu pensei, nossa, esse cara aqui pegou, assim, um ponto muito importante. E eu realmente fiquei um pouco triste por não poder discutir mais sobre esse assunto. Bom, agora aqui sim eu vou precisar das minhas anotações. Deixa eu pegar aqui. Pronto, aqui ó. Eu separei da seguinte forma. Mas de todos os materiais que usei, acho que o mais surpreendente foi um texto de 2016, que é esse aqui que vocês estão vendo. A tradução do título é Horror Suburbano, do Cemitério Indígena. Então vocês já conseguem sacar mais ou menos qual é o papo que ele vai puxar aqui, né? Por que eu achei esse texto interessante? Que filmes de terror, especialmente os da década de 70 e de 80, eles trouxeram a temática de lugares amaldiçoados, como tendo sido construídos sobre cemitérios indígenas. Beleza? Acho que sobre isso a gente já está conversado. Então, quando esse texto apareceu, eu fiquei... Tipo, uma luz acendeu na minha cabecinha. Porque ele começa falando do pavor dos proprietários. Olha aqui que eu anotei. Ele começa falando do pavor dos proprietários em achar que não eram donos do terreno que tinham acabado de comprar. Vocês estão pescando já qual é o lance aqui? Estão se ligando mais ou menos qual é a história? Aí vocês me perguntam, mas o que você está querendo, o que você está querendo dizer? Espera que vocês já vão entender. Bom, esse texto é aberto falando sobre o medo dos norte-americanos de histórias de fantasmas. Medo, inclusive, muito comum em várias sociedades, né? Japão, na Idade Média a gente já via isso e tal, mas com diferentes roupagens, claro. Porém, entre os norte-americanos, o lugar onde mais comumente essas histórias se passam é justamente casas mal assombradas. E aí que vem um dos pontos interessantes, é um dos pontos que eu fiquei, caraca, mano. O autor do texto, que é o Colin Dickey, que é esse rapaz simpático aqui, que eu tô na frente dele, meu Deus do céu. Deixa eu tirar minha câmera aqui. O autor do texto, ele fala que o sonho da casa própria sempre esteve associado com a ideia do sonho americano. Sabe aquele lance do sonho americano? De ter uma casa própria, de ter dinheiro, uma família, pá. Sem contar que a propriedade ter a propriedade está associada com a ideia de segurança e proteção. Daí, uma casa mal assombrada é uma violação disso tudo. Então, onde chega o meu ponto aqui? O de que lugares serem amaldiçoados, serem assombrados, justamente porque foram construídos sobre um cemitério indígena. Então, o ponto é o seguinte, que tudo isso é um discurso. E ele explica isso muito bem no texto. Deixa eu voltar aqui minha cara, para vocês não ficarem com saudades de mim. Então, aí ele levanta esse lance aqui, né? Esse ponto central do vídeo, que é justamente essas casas mal assombradas serem construídas em cima de cemitérios indígenas, de lugares sagrados indígenas. Pronto, agora sim. Ele pontua que o fascínio norte-americano por cemitérios indígenas remonta ao século XVIII, é bem antigo, com a ideia de que os espíritos dos indígenas,
ainda espreitam o local onde eles morreram, foram sepultados, ou então faziam seus rituais, né? Exerciam sua religiosidade. E ele meio que fala sobre esse fascínio, e no vídeo lá do Nerdologia até eu usei um texto, que o texto, a tradução do título é Sem Ruínas, Sem Fantasmas. Ele tá em inglês também. Mas em um dado momento desse texto, Sem Ruínas, Sem Fantasmas, discute esse lance de que quando chegaram os colonos europeus aqui na América, especialmente na América do Norte, eles meio que sentiam essa necessidade de ter histórias de fantasmas. Então eles procuravam ruínas para justamente criar essas histórias de fantasmas. Então eu achei legal esse ponto que ele fala, né? Do fascínio norte-americano por cemitérios indígenas remontar justamente ao século XVIII. E tá aí o texto aí para quem quiser dar uma olhada. Mas a ideia de que sepultamentos indígenas podem ser lugares malévolos meio que se consagrou no cinema graças ao filme Terror em Amityville, de 1979. Esse filme, que foi inspirado no livro The Amityville Horror, publicado em 1977, em um determinado momento, lá pelas tantas do final, fala na cara dura que a casa mal assombrada foi construída sobre um espaço utilizado por indígenas e que ali ainda estavam os corpos de alguns deles, e que por acaso lá estava infestado por demônios, tipo, associou demônios com indígenas. E o mais interessante, eu acho que eu separei até aqui, é que tem uma parte do filme que, tipo, a câmera passa até... não passa tão rápido, mas o protagonista, eu acho que é esse cara aí que tá de costas, ele tá passando e a câmera foca bem assim, e isso que vocês estão vendo são artefatos líticos de origem indígena. Eu olhei assim, cara, que cara de pau! Bom, esses indígenas em questão... O problema é que eles viviam muito longe do local em que dizem que a casa mal assombrada existia. E o autor, o Colin, ele também fala que que restos mortais nem sequer foram encontrados no terreno da casa. Só para vocês verem. Sem contar que a história do livro atualmente é vista como fraude. Eu não vou entrar também nesse assunto, eu acho que alguns canais do YouTube já cuidaram muito bem disso. Tem o canal do Jetro, ele tem um canal que fala sobre produções de terror, que ele tem um quadro chamado Baseado em Fatos. Ele fez um vídeo curtinho, bacaninha sobre o assunto. Se vocês tiverem interesse, é legal procurar, o Jetro é muito bacana. E assim, né, tipo, é muita cara de pau colocar justamente isso. Agora imagine você pertencente a uma comunidade, uma nação indígena e ver uma parada dessa. Outra coisa que o autor salienta foi a velocidade e a facilidade com que o público e os produtores compraram a ideia de que cemitérios indígenas podem facilmente ser um portal para o inferno. Ele fala justamente disso, tipo, pontua esse raciocínio de que, tipo, o público simplesmente aceitou de boas. É tanto que, sempre que eu vou falar sobre produções indígenas, ou produções de terror, que usam cemitérios indígenas como uma desculpa para dizer que o local é amaldiçoado e tal, eu sempre citei o filme Poltergeist. Sempre. Inclusive vai ter uma participação minha em um podcast X. Não sei nem se saiu, mas enfim. Por isso que eu não posso falar, eu acho que não saiu. Eu falei lá, usei o Poltergeist como um exemplo. Só que enquanto eu estava produzindo esse vídeo do Nerdologia, eu fiquei sabendo que, na verdade não, o cemitério de Poltergeist não é indígena. Só que pelo fato da trama utilizar um cemitério, as pessoas, tipo, meio que criou uma memória de que, na verdade, aquele cemitério é indígena. Meio que criaram essa mitologia. Sites falam isso, que Poltergeist, o cemitério é indígena, vários sites falam isso. Só que aí, como eu vi somente uma pessoa falando que não era indígena, minha irmã teve que desenterrar o filme que ela tem aqui em casa, foi lá assistir e a gente confirmou, não é indígena. Isso foi uma mitologia que foi criada depois, quando o filme foi lançado, aí tinha um cemitério e a galera encasquetou que era indígena, e várias pessoas vão falar sobre Poltergeist, faz, sei lá, paródias e tal, e sempre citam o cemitério indígena. Só pra ver como esse preconceito já tá enraizado na cabeça do público. Mas o autor, o Colin, ele chega a falar que em Poltergeist 2... no enredo é usado um cemitério indígena. Eu não sei porque não assisti. Tá, ele fala sobre esse lance de como as pessoas aceitaram muito facilmente de que esses locais amaldiçoados eram antigos cemitérios indígenas e tal. E isso ficou visível em Poltergeist 2 e em O Iluminado. E em Cemitério Maldito. Eu vou dedicar algumas palavras a Cemitério Maldito, nós precisamos, tá bom?
o gatinho aí, esse filme eu não assisti, gente. De todos que eu cheguei a citar, esse foi o único que eu não assisti. Eu confiei plenamente no autor, que por acaso, o Colin, eu não falei, ele é autor desse livro aí, Ghostland. Bom, o Colin, ele escreveu esse livro, Ghostland, e eu tinha separado até um verbete dele aqui, que eu fui pesquisar para saber mais um pouquinho sobre o Colin. Deixa eu ver se eu encontro aqui, um verbete da Wikipedia. O Colin, ele é um autor, curador e crítico americano, cujo trabalho lida com fantasmas, mortes e assombrações, ou seja, né? E explora como esses símbolos funcionam como metáforas. Atualmente, ele ensina na Universidade Nacional. É isso aí, essa é a biografia do cara. Aí agora, eu separei aqui a sinopse do filme. Eu não sei se é do livro também, mas esse aqui é do... Ah, não, peraí. É a sinopse do livro, que foi feita pelo próprio Colin. Bom, o romance Cemitério Maldito, de Stephen King, de 1983, é uma versão particularmente notável dessa narrativa, em parte porque ele descreve em detalhes a natureza e a função do cemitério, o cemitério do filme, né? Louis Creed, o protagonista, mudou-se com a família para a zona rural do Maine para trabalhar como médico na universidade local. Quando o gato da sua filha é atropelado por um carro na rodovia próxima, seu novo vizinho, Judge Cradle, o leva a um cemitério Micmac, que tem o poder de trazer os mortos de volta à vida. Eles enterram o gato, que volta no dia seguinte, vivo, mas mudado, mesquinho e cheirando a morte e terra imunda. Depois que o filho de 2 anos do Louis é morto na mesma estrada, Louis, dominado pela dor, tenta ressuscitá-lo da mesma maneira, com consequências terríveis previsíveis. Essa é a sinopse do livro. Tá, vocês viram onde é que se passa a história, né? Na zona rural do Maine. O autor, ele pontuou o seguinte: na época em que Cemitério Maldito foi lançado, ele meio que casou com um acontecimento que estava rolando nos Estados Unidos. O estado do Maine, que é também onde se passa a história do livro, estava em uma batalha judicial contra as comunidades indígenas Malisset, Penobscot, eu não sei como é que se fala os nomes, gente. Mil desculpas a galera. Mil desculpas, mas eu vou depois, na edição, colocar os nomes certinhos. O estado estava em uma batalha judicial com essas comunidades indígenas. Então, a história é basicamente o seguinte, ele resume, né? A partir de 1972, esse pessoal estava processando Maine e o governo federal por conta da posse de terras às quais eles tinham direito por lei federal. As terras em disputa eram lar de mais de 350 mil pessoas, não indígenas no caso, que precisariam ser realocadas caso os indígenas ganhassem o processo. Esse aqui é o resuminho da história que ele contou, tá? E de acordo com o autor do texto, Colin, sim, os indígenas estavam em seu direito e por isso receberam uma compensação em dinheiro do governo. Daí, voltando à historinha lá, né? O autor, ele explica que esse tipo de briga na justiça é citado indiretamente no livro, quando o casal se preocupa com a propriedade do local. Aí vocês estão percebendo esse lance de que justamente terras indígenas amaldiçoadas e ter essas brigas nos Estados Unidos? Daí dá para perceber o quão conveniente é uma narrativa de cemitério indígenas propagando o mal, ou melhor, indígenas reivindicando sua terra. E esses indígenas que estão reivindicando suas terras são os bicho-papão, sabe? Os bicho-papões, aliás. São os fantasmas. Aí é tanto que... tipo... Muitas dessas histórias, os fantasmas querem que as pessoas vão embora. E, tipo, meio que pegou uma briga que existe e transformou em uma história de fantasmas, que até hoje faz sucesso no cinema. Ok que tem algumas produções que se repaginaram, alguns filmes de terror, algumas séries de terror também, elas têm mudado o foco da ideia da história da casa mal-assombrada, criando outras justificativas, ou então nem dando uma justificativa, deixando tudo na entrelinha e tal. Pronto, olha, eu expliquei até de uma forma bem melhor. Reivindicando sim, porque na narrativa dessas obras, esses espíritos atormentados estão incomodados pela invasão dos vivos. E há esse subtexto, né? E voltamos ao ponto em que cada geração cria seus monstros, que esses monstros têm relação com o contexto histórico de sua época. E a mensagem deu tão certo que muitos hoje em dia têm um medo genuíno de artefatos arqueológicos indígenas. Isso é muito real, galera, é muito real mesmo. A galera tem muito medo. Além de hostilizar essas sociedades e trabalhos de arqueologia que trabalham justamente com esse tema. E eu sei muito bem disso porque
qualquer vídeo do Arqueologia pelo Mundo. Vocês podem procurar. Isso se a pessoa não apagou depois ou então alguém denunciou muito. Qualquer vídeo que eu citar trabalhos a ver com comunidades indígenas, com nações indígenas, vocês vão ver, vai ter algum comentário hostilizando os indígenas. Qualquer vídeo, pega qualquer um, ou então vai em um canal grande, sei lá, o próprio Nerdologia, se eles tiverem algum vídeo sobre o assunto, vocês vão ver. O chorume, assim, corre de uma forma, porque a galera hostiliza mesmo. Bom, mas é isso aí, acabaram minhas anotações. Gente, muito obrigada ao pessoal que assistiu lá o vídeo. E caso vocês não tenham assistido, vão lá, assistam, dê like, deixem comentários legais, tá bom? Caso vocês assistiram e não deixaram comentário, sei lá, deixa um emoji e diga, Márcia é legal, sei lá, alguma coisa assim, pants. Espero trazer mais vídeos lá para o Nerdologia, né? Pants. E assim, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. E caso não seja inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E vou ficando por aqui e até mais!